Bom dia, professor. Hoje no trabalho de Sociologia, a gente vai falar um pouco sobre as músicas censuradas durante a ditadura militar, mais especificamente da música Cálice, do Gilberto Gil e do Chico Buarque, que eram bem estilosos, por sinal. Bom, essa música ela foi escrita em 1973, mas só foi lançada em 1978. Devido ao seu conteúdo de denúncia e crítica social, ela foi censurada pela ditadura, sendo liberada 5 anos depois. Apesar do desfazamento temporal, o Chico gravou a canção com o Milton Nascimento no lugar do Gil, porque ele tinha mudado de gravadora, e decidiu incluir a música no seu álbum homônimo. A música Cálice tornou um dos mais famosos hinos de resistência ao regime militar, tratando-se de uma canção de protesto que ilustra, através das metáforas e de duplo sentido, a repressão e a violência do governo autoritário. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue.
a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta a cuca, dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno, quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Bom, agora a gente vai fazer uma análise da letra. Primeiro eu gostaria de fazer uma análise mais do refrão, que é a parte que mais se repete da música. Então, a música ela começa com uma referência de uma passagem bíblica, que é: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Lembrando que Jesus, antes do Calvário, a citação convoca também ideias de perseguição, sofrimento e traição. Usada como forma de pedir que algo ou alguém permaneça longe de nós, a frase ganha um significado ainda mais forte quando reparamos na semelhança da sonoridade de cálice, objeto, e o cálice, verbo. É como suplicasse: Pai, afasta de mim e esse cálice, do verbo calar. O sujeito lírico pede o fim da censura, essa mordaça que o silencia. Assim, o tema usa a paixão de Cristo como uma analogia do tormento do povo brasileiro nas mãos de um regime opressor e violento. Se na Bíblia o cálice estava repleto do sangue de Jesus, nessa realidade o sangue que transborda é o das vítimas torturadas e mortas pela ditadura. Bom, aqui é uma análise da primeira estrofe, que eu tô sempre colocando ela no quadrinho pra gente ir entendendo melhor. Infiltrada em todos os aspectos da vida, a repressão que se fazia sentir pairando no ar e atemorizando os indivíduos. O sujeito expressa a sua dificuldade em beber essa bebida amarga que lhe oferecem, tragador, ou banalizar o seu martírio, aceitá-lo como se fosse natural. Refere também que tem que engolir labuta, o trabalho pesado, mal remunerado, a exaustão que é obrigado a aceitar calado, a opressão que já se tornou rotina. No entanto, mesmo calado, a boca resta ao peito, é tudo que ele continua sentindo, ainda que não possa expressar livremente. Mantendo o imaginário religioso, o eu lírico se diz filho da santa, o que nesse contexto podemos entender como uma pátria retratada pelo regime como intocável, inquestionável, quase sagrada. Ainda assim, e numa atitude desafiadora, afirma que prefere ser filho da outra. Pela ausência de rima, a gente consegue concluir que os autores queriam incluir um palavrão, mas foi necessário alterar a letra para não chamar a atenção dos censores. A escolha de uma outra palavra que não rima deixa explícito o sentido original. Se demarcando totalmente do pensamento cotidiano pelo regime, o sujeito lírico declara sua vontade de ter nascido em outra realidade,
menos morta. Ele queria viver sem ditadura, sem mentira, como o suposto milagre econômico que o governo aclamava. E a força bruta, o autoritarismo, violência policial e tortura. Bom, e a partir da segunda estrofe, que consegue ver nesse quadrinho também, né? Nesses versos, a gente consegue ver a luta interior do sujeito poético para acordar em silêncio a cada dia, sabendo das violências que aconteciam durante a noite, e sabendo que mais cedo ou mais tarde também se tornaria uma vítima. O Chico faz uma alusão a um método bastante usado pela Polícia Militar brasileira. Invadindo casas durante a noite, arrastava os suspeitos das suas camas, prendendo uns, matando outros e fazendo sumir os restantes. Perante todo esse cenário de horror, ele confessa o desejo de lançar um grito desumano, resistir, combater, manifestar sua raiva na tentativa de ser escutado. Apesar de atordoado, ele declara que permanece atento, em estado de alerta, pronto para participar da reação coletiva. Sem poder fazer outra coisa, ele assiste passivamente na arquibancada, esperando e temendo o monstro da lagoa. A figura própria do imaginário das histórias infantis, representa aquilo que nos foi ensinado que a gente deve temer, servindo como uma metáfora para a ditadura. O monstro da lagoa também era uma expressão usada para se referir aos corpos que apareciam boiando nas águas do mar ou de um rio. Bom, agora aqui na terceira estrofe, até coloquei uma imagem de como eles estão hoje em dia e que eles conseguem cantar essa música. Bom, aqui a ganância é simbolizada pelo pecado capital da gula, com a da porca gorda e inerte, como metáfora de um governo corrupto e incompetente. Vejo uma semelhança, né, com o nosso presente, mas tudo bem. Que não consegue mais operar. A brutalidade da polícia, transformada em faca, perde seu propósito, pois está gasta de tanto ferir e já não corta, sua força vai desaparecendo, o poder vai enfraquecendo. Novamente, o sujeito narra a sua luta cotidiana em sair de casa, abrir a porta, estar num mundo silenciado com essa palavra presa na garganta. Além disso, a gente consegue entender o abrir a porta como sinônimo de se libertar, nesse caso através da queda do regime. Numa leitura bíblica, é também símbolo de um novo tempo. Mantendo o tema religioso, o lírico questiona para que adianta ter boa vontade, fazendo outra referência bíblica. Convoca a passagem paz na terra aos homens de boa vontade, lembrando que não tem paz nunca. Apesar de ser forçado a reprimir palavras e sentimentos, ele continua mantendo o pensamento crítico. Resta a cuca. Mesmo quando deixamos de sentir, existem sempre as metades dos desajustados, os bêbados do centro da cidade, que continuam sonhando com uma vida melhor. Bom, agora na quarta estrofe, a gente vai analisar. Contrastando com as anteriores, a última estrofe traz um laivo de esperança nos versos iniciais, com a possibilidade do mundo não se limitar apenas àquilo que o sujeito conhece. Percebendo que a sua vida é um fato consumado, que está em aberto e pode seguir diversas direções, o lírico reclama seu direito sobre si mesmo.
Querendo inventar o seu próprio pecado e morrer do próprio veneno, afirma a vontade de viver sempre segundo as próprias regras, sem ter que atacar ordens ou moralismos de ninguém. Para isso, tem que derrubar o sistema opressor, a que se dirige, no desejo de cortar o mal pela raiz, que está no verso. Quero perder de vez tua cabeça. Sonhando com a liberdade, demonstra a extrema necessidade de pensar e se expressar livremente. Quer se reprogramar de tudo o que a sociedade conservadora lhe ensinou e deixar de estar subjugado a ela, na parte de perder teu juízo. Os 2 versos finais fazem uma alusão direta a um dos métodos de tortura usados pela ditadura militar, a inalação de óleo diesel. Ilustram também uma tática de resistência, que era fingir perder os sentidos para que interrompessem essa tortura. Bom, professor, eu acho que o vídeo acabou ficando um pouco longo, mas muito obrigada e é isso.